Olha só, a Comunidade Europeia agora, a partir de 2019, não é mais documento de papel. É um cartão com chip. Acabamos de comprar um carro novo agora na empresa. Cartão com chip e código atrás para identificação do veículo, né? Ou seja, quem tem veículo agora na Europa a partir de 2019 já está chipado, irmão. Está chipado. E o anticristo está aí, né? A tristeza de... Shalom, meus irmãos. Vamos para mais um vídeo aqui. O vídeo já começou aí um pouco polêmico, né? Com a questão dos carros chipados aqui já em Europa. A partir do ano de 2019 agora os carros já, né, vem com um documento com chip, com código de identificação no próprio documento. Então é obrigatório você portar o documento, né? Mas bom, o fato que o vídeo não é sobre isso, né? Eu coloquei esse vídeo, esse começo polêmico aí exatamente porque é sobre o assunto que eu quero falar hoje do anticristo, né? O anticristo, que muitas vezes as pessoas, né, esperam a manifestação do anticristo de uma forma completamente equivocada, porque a Bíblia chama ele de homem da iniquidade. E você precisa entender que a iniquidade, ela muitas vezes não tem aparência exterior, tá? Que é tzerat, que a iniquidade vem da mesma palavra original do hebraico, da mesma palavra lepra. E lepra, ou ranceníase, como muitas pessoas conhecem, que é uma tipificação do pecado no Velho Testamento, ela não tem aparência, muitas vezes, exterior. Às vezes uma leve mancha em algum lugar, e a palavra mesmo lepra, ou iniquidade, né, vamos dizer assim, do latim é do termo anomia, ou seja, anormal, algo que não é normal, comum, e não dá para perceber, muitas vezes. A única coisa que você consegue perceber a questão da lepra, do pecado, são pequenas manchas às vezes, né? E a insensibilidade, né, no local. Depois, posteriormente, a perda de algum membro, né? Onde se manifesta a lepra. E Yahweh, nosso Deus, ele é extremamente zeloso com relação à lepra, ao pecado ou à iniquidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque o anticristo é chamado de o homem da iniquidade. No livro de Apocalipse ele vai se revelar com toda a eficácia de Satanás, ou de Hassatã, ou do adversário, do inimigo, da serpente, da antiga serpente que se chama, que agora é um dragão. Então, do termo que você queira usar, mas Hassatã, que é o inimigo, o adversário, ele, né, vai dar ao anticristo ou ao anti-messias todo o seu poder. E a Bíblia diz que, se possível for, ele enganaria até os escolhidos. Se possível fosse. Aí está uma outra questão. Como a manifestação do anticristo vai ser com eficácia, aí onde eu quero entrar no assunto aqui. O que é eficácia? Algo que realmente é difícil de você deter. É difícil você parar, ou quase impossível você parar uma manifestação dessa. Eficácia de Satanás, ou seja, você não está lidando com qualquer um. Você está lidando com um ser que fez cair 1/3 das estrelas do céu, né? Ou vai fazer cair, segundo está lá no livro de Apocalipse. Então a grande questão aqui é uma guerra espiritual. E aqui eu entro num assunto mais um pouco, né, polêmico, vamos dizer assim, que eu vejo em muitos canais aí tratando sobre esse assunto, né, sobre a preocupação com as questões exteriores e uma pouca preocupação com as questões interiores. Porque a grande questão aqui não é o exterior, é o interior. Ok? É óbvio que muitas coisas que na nossa vida tem é fruto de crença. Então, se nós temos uma fé errada, nós vamos ter um comportamento errado. Porque todo comportamento errado é fruto de uma crença errada. Então, se você crê errado, você tem um comportamento errado. E se você começa a mudar a sua mente, ou como a palavra de Deus nos diz no livro de Atos, como Pedro pregou aos 3.000, falou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E cada um seja batizado em nome do nosso Senhor, né? Yahushua Mashiach, o Senhor Jesus Cristo. Então a palavra arrependimento ali, né? No
No grego é metanoia, ou seja, uma mudança de mente, ou uma mudança de mentalidade, né? Meta, acima, ou nous, mente. Então, metanoia, metanos, vem do termo, que é uma mudança que vai acima da nossa mentalidade normal, que supera a nossa mentalidade normal. Então, metanoia é essa mudança radical de mentalidade, uma mudança de pensamento. Então, quando você muda seu pensamento a respeito de determinado assunto, muda a sua crença, você muda automaticamente, posteriormente, o seu comportamento. Então, muitas vezes, tem pessoas que têm um arrependimento, né, genuíno, e a mudança de comportamento, ela vem posterior a isso. Porque depois ela vai disciplinar a sua vida para que o fruto possa ser externado depois da mudança de comportamento. Então, e é aí onde entram as questões dos julgamentos errados. Porque o anticristo vai se manifestar com a eficácia de Satanás, ou com a aparência exterior de algo bom, mas que na realidade é a eficácia do inimigo, de Satã, operando nele, no homem da iniquidade. Ok? Então muitas pessoas estão achando que vai ser uma manifestação, vamos dizer assim, que vai ser visível aos olhos de todos. Não vai. Não vai. Vai ter a aparência de Yahweh Tsevaot, vai ter a aparência de Deus, vai ter a aparência de bom, vai ter a aparência de engano. Porém, aí entra o princípio que eu quero tratar aqui hoje. Não vai ser algo fácil de se identificar. Não vai ser algo fácil, igual as pessoas estão falando, de se ver ou de se tratar. Vai ser algo muito mais interior. E isso só os escolhidos vão conseguir perceber. E esses vão ter a responsabilidade de avisar, ou pregar, ou anunciar aqueles que, né, estão com seus olhos cegos, vamos dizer assim, ou não estão enxergando as coisas muito bem. Nós estamos vivendo um tempo dos fins, e esse tempo já está, né, vamos dizer assim, já está em andamento, porque se aproxima o dia do julgamento e da volta do nosso Senhor Yahushua Mashiach, ou Yeshua, ou Yahushua, como você queira usar, todos os três nomes são bíblicos, estão aí na palavra. Então, como se aproxima o fim dos tempos, já estamos nele, já estamos vivendo, já estamos às portas, ou o termo que você queira usar, nós já deveríamos já estar nos preparando, principalmente a preparação interior com relação a isso, tá? Mudando a nossa forma de pensar, mudando completamente a nossa forma de agir, né? Atentando não mais para as coisas que estão no mundo, ok? No sistema. Não estou aqui pregando uma apologia antissistema, não. Porque próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, ora: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ok? Então, preste atenção na oração de Yahushua, o nosso Mashiach, o nosso Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele orou: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque isso é algo difícil, é algo complicado. Só é mediante o Espírito, né, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé em nosso Senhor Yahushua Mashiach. E a gente entra em termos polêmicos às vezes aqui. Eu tenho vários vídeos gravados anterior tratando sobre esses temas polêmicos. Porque nós temos que atentar para algumas coisas com relação ao fim dos tempos. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre essa questão, que é polêmica, outras questões polêmicas aí, que eu vejo muita polêmica na internet, né? Temos hoje na internet muitas pessoas, né, vamos dizer assim, sem igrejas, né, sem congregar, sem estar junto com uma congregação, por vários motivos. Não tiro o motivo de ninguém. Então, motivos de engano, motivos de decepções, motivos de pessoas que muitas vezes manifestaram um caráter errado, né, para aquela pessoa, e ela se decepcionou, ou ela se frustrou, ou ela se sentiu enganada em alguma das questões, ou em alguma coisa que não foi segundo aquilo que ela esperava biblicamente, ok? Então, por causa da manifestação esse espírito de iniquidade, porque o espírito do anticristo, ele já opera desde a época de Jesus, desde a época dos apóstolos. O espírito do anticristo, e Paulo fala muito bem sobre isso, ele já está operando há mais de 2000 anos. Ele está só se aperfeiçoando. E é interessante isso para você ver essa questão, né? Como isso é importante, a questão do interior, não do exterior.
O livro de Gálatas é bom, te aconselho a ler o livro de Gálatas. Pega o livro de Gálatas, lê do capítulo 1 ao capítulo 6. Leia completamente o livro de Gálatas. É importante você ler o livro de Gálatas, tá? Leia o livro de Gálatas. Mas é interessante aqui você também pegar o capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13 de Mateus fala sobre as parábolas do reino, né? Foi até um dos trabalhos que eu apresentei no seminário teológico, quando eu fiz, eu me lembro, que foi algo mais difícil de fazer. Então fala sobre as parábolas do reino, Mateus 13. E em Mateus 13 tem uma parábola que o Senhor fala sobre o semeador, né? O que semeou, o dono da terra, o homem ali, que representa o nosso Yahweh, nosso rei, que semeou o trigo. E depois o inimigo veio, uma hora posterior, e semeou o joio. E, né, ele fala que ambos cresceram juntos e que os servos, os ceifeiros, vieram para ele perguntar se eles tinham que arrancar o joio. Ele falou que não arranque o joio, porque se você arrancar o joio, você arranca o trigo junto, e se perde-se os dois. Ele falou, deixa eles crescerem juntos. E no tempo da ceifa, os ceifeiros vão separar o joio do trigo, porque só eles poderão ver a evidência do fruto. A evidência do fruto. Porque a palavra de Deus diz que pelo fruto conhecereis as árvores. Ou seja, por causa do fruto você consegue distinguir quem é joio e quem é trigo. Mas aí entra uma questão, o que é fruto? Como você vai perceber isso? Que maneira nós usamos para perceber quem é joio e quem é trigo? Porque não é com aparência exterior. Não é por aparência exterior que você vai saber quem possui o espírito do anticristo ou quem não possui, né? Ou quem está a favor do anticristo, do antimachia, ou quem não está. Quem é usado pelo espírito do anti-messias ou quem não é usado por ele. Porque não é com aparência exterior. Não é com aparência exterior. Assim como o reino do Machia, do Messias, também não veio com aparência exterior. E os judeus não perceberam isso. E o Messias veio, morreu, ressuscitou, e muitos, né, não deram crédito. Então, o que eu quero dizer aqui hoje? Essa parábola de Mateus 13, muito bom você ler também, Mateus capítulo 13, e observa essa parábola que o nosso Yahushua, o Machia, nosso Senhor Jesus Cristo, ele explica a parábola. E ele fala, né, que o homem que o dono do campo é o nosso Senhor, Yahushua, né, o nosso Senhor Deus, Yahweh, que o campo, né, o trigo são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O maligno tem filhos. E que os anjos são ceifeiros. Os anjos. E a ceifa é a consumação dos séculos. É o fim dos tempos. Essa é a ceifa. Ali é uma parábola do reino. Uma parábola escatológica. Fala sobre o fim dos tempos. Mateus 13, olha lá. E ele fala que os anjos queriam ceifar, né? Queriam separar ali o joio do trigo. Ele falou, não. Nem os anjos poderiam fazer isso antes do tempo. Por quê? Porque eles não iam perceber os frutos. Eles não iam conseguir distinguir quem é joio e quem é trigo. E eu vejo aí na internet, eu vejo alguns canais, eu vejo muitas postagens de muitas pessoas julgando muitas coisas com relação a igrejas, a templos, a prédios, a isso, aquilo. E eu falo para você que julga. Como você julga? Com aparência exterior? Por causa de uma situação ou de outra, por causa de uma questão aqui, outra ali. Olha, cuidado, porque você, ou nós, ou eu, ou qualquer um, não faça igual, né, os judeus que rejeitaram o Messias. Porque eles julgaram com a aparência exterior. E o julgamento com a aparência exterior é perigosíssimo. Porque falaram que o Messias era um endemoniado. É isso que eles falaram. Falaram também que João Batista era um endemoniado. E exaltaram aqueles que realmente eram endemoniados, né? Exaltaram e libertaram pessoas endemoniadas, como Barrabás, mas crucificaram o Messias, tá? Por julgamentos errados, julgamentos exteriores, estereótipos, né? Coisas aparentemente bondosas, muitas vezes não são. E coisas muitas vezes que é para nós aparentar algo que não é muito bom, que é ruim, cuidado, que muitas vezes são pessoas que verdadeiramente têm um coração para Deus. Tem um coração para Yahweh, tem um coração no Senhor e verdadeiramente eles querem servir o Senhor. E você muitas vezes julga errado. Cuidado com os julgamentos exteriores, cuidado com os julgamentos com a aparência exterior, que aparenta ser bom ou aparenta ser mal. Peraí, então, pastor, como é que eu vou então julgar uma situação?
é muito difícil isso. Não é, meu querido. Não é. Ok? Eu vou estar gravando um outro segundo vídeo falando um pouco mais sobre isso. Mas eu vou dar só uma dica para você aqui. Aquele que é natural, julga naturalmente. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2 e 3, fala sobre isso. Capítulo 2. Mas o homem espiritual, ele julga todas as coisas porque ele é espiritual. E se você não busca o Espírito Santo de Deus, se você não tem uma conexão com o Espírito Santo de Deus, se você todos os dias não se conecta com o Espírito Santo através da palavra e do poder de Deus, a palavra é a Torá, a Tanakh, você lê a palavra, você mergulhar na palavra, você lê a Torá, você lê a Tanakh, né? Você lê não só uma versão, lê mais de uma, duas, três ou quatro versões diferentes, pesquisar, sondar, meditar, como o salmista fala, meditando na sua palavra dia e noite, não como alguém que tem uma obrigação de ler aquilo, não, vou brigar como religioso, não, porque isso é aparência exterior, isso não serve para Deus. Eu vou falar como Deus falou, como Yahweh falou para Samuel, né? Porque ele foi lá escolher, ele viu os primeiros filhos lá de Jessé e falou, nossa, esse aqui que vai ser o rei, né? O rei, o próximo rei vai substituir Saul. E Yahweh fala para ele, não, 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 não. Você vê com a aparência exterior, me ouça, ouça do meu espírito, porque eu vejo e sondo os corações. E do coração do homem procede as fontes da vida. E quem consegue sondar o coração, dividir alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem, só é a palavra de Deus, mediante o poder revelado pela fé. Seu espírito precisa estar edificado nisso. Porque é só isso que através disso você vai ter capacidade de julgar corretamente. Pelo Espírito e pela palavra. Pelo Espírito e pela palavra. Pela fé no Mashiach, na obra do Mashiach, na obra do Messias, do nosso Senhor Yahushua Mashiach, Senhor Jesus Cristo, ou Senhor Jesus o Messias, como você queira falar. Ok? Já tem um vídeo tratando sobre essas questões aí de nomenclatura aí. Vai lá, volta no canal e veja ele. Agora, você não pode sair simplesmente julgando as coisas com a aparência exterior, porque você vai cair no espírito de iniquidade do anticristo, do antimessias, né, do antimachia, como você queira dizer. O espírito do anticristo já opera, e opera no meio de todos. E quer enganar todos. Não é só alguns, todos. E muitas vezes nós ficamos apegados aí nessas questões. Ah, é o chip, não é o chip. É isso, não é isso. É aquilo, não é, não é. Ah, pastor, me fez uma pergunta esses dias. Se lançar o chip, você vai pôr o chip na mão? Ele falou assim, não vou pôr nada no meu corpo. Para começo de conversa, eu não ponho nada no meu corpo. Eu não uso nem joia, mal como uso um relógio. Às vezes eu nem tiro o relógio aqui. O máximo que eu uso é uma aliança, porque eu sou casado. Mas eu não uso mais nada exterior. Eu não tenho, se eu não uso exterior, muito mais, eu vou pôr algo dentro do meu corpo. Jamais eu colocaria. Tá? Eu até vou gravar um vídeo com o meu posicionamento com relação às vacinas, que o Espírito Santo me deu orientação, porque eu passei uma crise muito grande aqui com relação a isso, aqui na Europa. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, tratando sobre isso aí por questão do fim dos tempos. Vai ser um vídeo especial, né? Esse aqui é da sequência. Então, o anticristo não vai vir com a aparência exterior, simplesmente. Porque ele vai enganar muitos. Tem muita gente achando que é só ligado a essa questão de tecnologia, e não é. E não é. Ele vai vir mesmo com a eficácia de Satanás, com a aparência exterior, porque o joio e o trigo, joio e o trigo, quando eles são tenros, mais novos, não há discernimento entre um e o outro. Por isso que os anos não podem colher antes do tempo. Mas o tempo se cumprir na maturidade, aí você evidencia o trigo pelos frutos que ele tem, pelo fruto que ele tem. E por isso que eu pedi para você ler o livro de Gálatas, o que é o fruto da carne, o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o ahavá, em hebraico, né? Em português, amor, que é doar-se, dar-se, viver. E os dois mandamentos que são os principais: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu coração, alma, espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meu querido, seja como os bereanos, né? Paulo fala sobre isso. Pesquise, sonde, veja todas as coisas. Nós estamos vivendo os fins dos tempos agora.
E eu quero deixar mais aqui, nesses últimos dias, dicas espirituais. Se você quer ver muitas dicas importantes naturais, o canal Dr. Afonso é muito bom para isso. Porque a gente vai ver muitas coisas ali importantes sobre as questões naturais, os eventos. Precisávamos que o Senhor levantasse alguém como ele e Deus levantou. Agora, aqui nesse canal você vai ver principalmente dicas espirituais. Comportamentos, coisas, formas de pensar, que você precisa atentar para isso. Porque nos últimos dias o que vai valer é isso. Não são coisas exteriores. Não adianta simplesmente você ir para um lugar, se esconder, meu querido. Teu coração está errado. Você vai cair dentro do julgamento da mesma forma. Ok? Porque isso é uma das coisas que nós estamos tendo que atentar primeiro. Porque nós não sabemos se o anticristo vai manifestar antes, né, do dia do juízo do Senhor, ou vai ser depois do juízo do Senhor por algumas questões. Tudo que se fala é especulativo. A Bíblia, ela não dá datas. Nós não temos datas. Ah, vai ser antes. Ah, vai ser depois. Por isso que eu tenho um vídeo aí passando todas as visões escatológicas, batistas, presbiterianos, católicos, adventistas e tal. Tem todas as versões, as visões, né, vamos dizer assim, escatológicas aí para você. Tá lá nos vídeos atrás, se você pegar, você vai ver. Expus todas. Mas todas elas também são especulativas. Eles não podem falar, porque eles têm base bíblica para isso. Tem base bíblica para tudo. Tem base bíblica para qualquer uma das versões. E também contraditórias. A questão é, não se pegue a uma afirmação. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Yahuwah Tsevaot, que é um dos nomes mais falados. Yahuwah Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Um dos nomes mais usados por ele na Bíblia. Yahuwah Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Senhor de todos os exércitos, Senhor de todas as coisas, o Deus de todas as coisas. Yahuwah, Senhor dos Exércitos. Então, atente para as questões espirituais. Elas são muito mais importantes agora, no fim dos tempos, do que meramente uma preparação física. A preparação física é sim importante. É necessário e é bíblica. Mas a espiritual vai ser mais plausível, muito mais importante. Eu vou gravar alguns vídeos aqui muito interessantes para você nessas questões aí. Tá? Espirituais principalmente. Por que algumas coisas têm que ser, sim, espirituais. E eu vou falar aqui algumas questões que o Espírito Santo tem me guiado, me dado algumas direções, né, com relação a muitos assuntos. E posicionamentos, né, que nós devemos ter. Porque nós temos que tomar decisões todos os dias, meus queridos. Nós tomamos decisões, mais de 20 mil decisões por dia. Algumas delas são decisivas para mudar o curso da nossa vida. Outras não. 20 mil decisões diárias, né, como abrir os olhos ou não, acordar, olhar para um lado, olhar para o outro, coçar os olhos, descer da sua cama, calçar seus chinelos, escovar seus dentes. Então, são 20 mil decisões todos os dias. E algumas dessas são decisivas para mudar o curso da nossa vida. Então, meu querido, preste atenção naquilo que é incorruptível, eterno e imutável, a palavra de Deus e o seu Espírito Santo nos guiando a toda a verdade, ok? Vamos mergulhar ali, porque ali não há engano. E o Espírito não te deixa enganar. E não deixe de congregar por conta de decepções, tá? Atente para isso. Não deixe de congregar por conta de decepções. Shalom, o vídeo fica por aqui. Eu vou gravar um outro vídeo na sequência dessa, né, mensagem. Eu quero falar um pouco mais outras coisas que são muito importantes.